Vamos retomar agora a maior cobertura a respeito do Tribunal do Júri. Julgamento de Paulo Verratti Diz, motorista, que estava conduzindo um Honda Civic pela Avenida Exaltino do Amaral Carvalho, em Jaú, numa madrugada em julho de 2009. Ele perdeu o controle do veículo, bateu na traseira de um Gol. Ele é esse que aparece nessa imagem com a mochila nas costas, acompanhado de sua defesa, entrando no fórum em Jaú hoje cedo, por volta das 9 horas da manhã, quando teve início o júri popular. Esse júri é composto de que maneira? São 25 pessoas convocadas pela Justiça, elas são obrigadas a estar presentes. Elas vão acompanhar ali ao longo de todo o dia, talvez amanhã também, caso não seja encerrado hoje, são muitas testemunhas, elas vão acompanhar os depoimentos das testemunhas de defesa e também de acusação. O próprio acusado, o motorista Paulo Verratti Diz, prestará depoimento lá, as suas declarações, essas pessoas vão acompanhar. Quando tudo estiver pronto, um sorteio será feito. Dessas 25 pessoas, 7 serão sorteadas e propriamente farão o julgamento, darão a sentença pela condenação ou pela absolvição de Paulo Verratti Diz. Todo esse procedimento é comandado pela juíza responsável pela primeira vara criminal em Jaú, que é a doutora Karina Luqueta Carrara, uma juíza muito experiente, que há muito tempo comanda a primeira vara criminal em Jaú. É provável que nós tenhamos uma decisão, uma sentença entre a noite de hoje e amanhã, quinta-feira. Nossa equipe está de prontidão, ao vivo essa imagem na porta do fórum, onde também estão de plantão os familiares das vítimas, oEixson Gustavo e também o Natan, os 2 primos que morreram atropelados nesse acidente. Um terceiro primo sobrevivente, o André, e o Lucas, que era um flanelinha, guardador de carros, também foram atropelados, estão no fórum igualmente e inclusive prestaram depoimento nessa ação. Nós seguimos acompanhando tudo e hoje cedo conversamos com a doutora Daniela Rodrigueiro, que é a advogada que representa a família das vítimas. Vamos acompanhar o que ela disse a repórter Fernanda Friedel. Põe na tela. A expectativa é que a gente consiga trazer a decisão dos jurados para aquilo que nós entendemos, né? Foi um caso onde me parece que não há nenhuma dúvida da violência da condução do veículo, de ter assumido realmente os riscos de produzir o resultado que infelizmente acabou se consumando. Então a expectativa é que os jurados analisando, vendo os laudos falam por si. A violência da agressão, a distância que o carro parou, não houve nem frenagem antes da batida, tamanho a velocidade, o estado que os carros ficaram, enfim, o local onde os meninos estavam. E a gente espera que isso se reconheça, né, dentro daquilo que a gente precisa, dentro de uma condição civilizatória, né? É inadmissível ainda a gente ter pessoas que dirigem nessa situação, né, em altíssima velocidade, causando esse tipo de tragédia, mas que não pode ser vista única e exclusivamente como um acaso, porque não é um acaso, não pode acontecer com qualquer um. A gente precisa entender que nós temos responsabilidade pelos outros, então a expectativa é que isso se reconheça. A gente acredita que vai acontecer isso. Doutora, para quem está em casa e não entende, como que será esse julgamento? São 7 pessoas que são sorteadas dentre cidadãos com mais de 18 anos da cidade. Na verdade, são convocados 25 para estarem presentes hoje. E no momento do júri, 7 pessoas são escolhidas por sorteio. E essas pessoas vão ouvir as testemunhas, ouvir a palavra do acusado. E no final elas vão decidir, de acordo com a sua consciência, intimamente, se elas entendem que é o caso de reconhecer esse crime de homicídio, esses crimes de homicídio, ou se elas entendem que não. Então elas votam, as 7 pessoas votam, e por maioria se decide o resultado do julgamento. Doutora, a expectativa é que termine hoje esse julgamento? Olha, são muitas testemunhas, os debates vão ser bastante alongados, é possível que termine hoje, bem tarde da noite, mas dependendo se tiver alguma intercorrência, que às vezes é comum, nós estamos em época de pandemia, isso é muito difícil, mas se tudo correr bem, em termos de não ter nenhuma intercorrência de horários, enfim, das testemunhas, do entra e sai, que tem que ser muito mais cuidadoso, né? A juíza está tomando todas as medidas necessárias.
Então, se tudo isso não interferir no horário, eu acredito que seja bem de noite, talvez adentrando a madrugada, mas ainda termine hoje. Olha, algumas testemunhas já foram ouvidas, a Fernanda antecipou essa informação há pouco e daqui a pouco ela volta ao vivo lá da frente do fórum. Ao vivo do fórum em Jaú, os familiares ali mobilizados. O negócio é o seguinte, eu acabo de receber a informação de que a família está intrigada com uma situação que envolve esse tribunal do júri. A família, obviamente, junto com a advogada que a representa, chamou pessoas para testemunharem no sentido da acusação. Acusarem o motorista Paulo Verratti Diz, que causou o acidente que terminou com a morte dos 2 jovens. E eu disse aqui que existe um quarto envolvido nesse atropelamento, uma quarta vítima, chamado de Lucas, que era flanelinha, guardador de carros na época. Atualmente está preso, ninguém sabe dizer por quê, mas está preso. E ele chegou ao fórum também para testemunhar. A família falou, olha, ele não vem como testemunha de acusação, pelo menos a gente não chamou, né? Ou ele veio por ser uma parte envolvida, acionado pela Justiça, pelo Ministério Público, ou ele veio chamado pela defesa de Paulo Diz, pela defesa do motorista. Ninguém sabe exatamente o porquê da presença dele, ninguém compreendeu isso, pelo menos entre os familiares de Natan e de Eickson Gustavo, os 2 jovens que morreram no acidente. Nós conversamos agora pela manhã com o Matheus Felipe, que é o irmão do Natan. Imagina, essa família está esfacelada desde que tudo aconteceu, o coração despedaçado, né? E aquela angústia, porque a história não tem fim, vai se prolongando, vai adiando, vai prorrogando. Põe na tela aqui. Eu espero justiça. A única coisa que eu quero hoje, trazer meu irmão, nada vai trazer ele, a dor que eu sinto pela falta dele, nada vai trazer de volta ele. Então eu espero justiça. E o sofrimento é diário, mas com ele sendo acusado, que é isso que vocês esperam, não vai trazer de volta, como você disse, mas dá um alívio que a justiça está sendo feita. Sim, é o que a gente está esperando, né? Pela forma brutal que aconteceu, por tudo que aconteceu nesse tempo, a gente espera que aconteça a justiça para a gente poder se acalmar, para a gente ficar mais tranquilo. Aí você vê a família os familiares que perderam dentro de casa um ente querido, jovem, que teria a vida toda pela frente. E tem outros, porque foram 4 atropelados, eu já falei aqui, né? O Natan, o Eickson, o Gustavo que morreram, o Lucas, que é o guardador de carros que sobreviveu, e também o André. O André é o 3º primo da história. Eickson, Natan e André são primos. O André sobreviveu ao atropelamento. Ele não quis gravar entrevista, psicologicamente está muito mexido com tudo isso, mas nós conversamos com o pai dele, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique revela que o filho não consegue nem trabalhar mais desde esse acidente. Imagina que tragédia na vida de todos eles, né? Arrepia para cima. O André se tornou meio revoltado, sabe? Ele não conseguiu trabalhar direito, ele entrou em 3, 4 empresas, não conseguiu fazer o serviço, tanta dor do fêmur, sempre direto de medicamento, embaixo de medicamento direto. E até hoje ele não consegue um trabalho fixo devido às condições que ele está. E ele é revoltado com a situação. Até hoje, ontem mesmo conversando com o advogado, ele ficou revoltado, ela acalmou ele, sabe, para ele dar a entrevista dele hoje aí. E como que foi para o senhor receber a notícia do acidente? Um choque, né? Eu morava próximo do acidente e eu ouvi o barulho na madrugada, quando bateu. Eu ouvi um estrondo na madrugada, não sei se é o que eu posso falar para você que foi. Daquele momento eu não consegui dormir mais para frente, até chegar a notícia que eles tinham sofrido acidente. Aí fui para Santa Casa, cheguei na Santa Casa, os meninos já tinham acontecido o pior com os 2. E o André estava acima de uma maca na Santa Casa com o fêmur fraturado, chorando de dor. Entrei desesperado na Santa Casa, pedi os enfermeiros lá, aí que foram correr e atender ele. Mas ele carrega até hoje esse trauma na cabeça, que ele viu os primos dele falecendo, né? É indecente que o sistema judiciário nesse país seja capaz de deixar por 12 anos um caso tão grave como esse sem nenhuma resposta, sem um julgamento, sem uma sentença. É indecente que pessoas permaneçam com uma ferida aberta no coração
depois de um atropelamento duplamente fatal, sem que o judiciário se posicione. São 12 anos, é mais de uma década. Como seguir em frente na vida com a dor da perda, com a saudade e essa ferida aberta do caso que não se resolve? O judiciário brasileiro, aliás, deveria se desculpar com essas famílias. Essas famílias devem exigir desculpas do sistema jurídico falho, vergonhoso desse país. E não é culpa simplesmente de quem trabalha diretamente ali na vara criminal ou de quem quer que seja. São instrumentos jurídicos que nos levam a isso, que abrem brecha para isso. E quando há uma defesa competente de um lado ou de outro, normalmente os casos se arrastam por muito tempo, porque há brecha para isso. Imagina só, numa situação hipotética, gente, não é nem desse caso que eu estou falando, situação hipotética. Aconteceu um fato, tem um acusado e tem 2 ou 3 vítimas. Você leva 15 anos para julgar. E aí quando julga, aquele acusado é declarado inocente, é absolvido. Você passou 15 anos botando a corda no pescoço de alguém que depois foi inocentado e 15 anos enrolando a vida de 2 ou 3 vítimas que aguardavam por uma resposta. Numa outra situação, o acusado é condenado, mas ele passou 10, 12 anos tendo a liberdade, depois de repente ter matado pessoas, gozando da liberdade, gozando na essência da palavra da liberdade e no sentido figurado da palavra, gozando, tirando sarro da cara de vítimas. E aí ele é condenado depois de 10, 15 anos. É possível um negócio desse? É decente que o país continue funcionando assim? Me parece que não. Me parece que não. Um país que é capaz de tratar um caso grave como esse dessa maneira. Não vou dizer que é pouco caso, porque não é. São instrumentos jurídicos que abrem brecha para uma injustiça tamanha como essa e que precisa ser revisto urgentemente pelos nossos congressistas lá em cima. E cabe a nós a cobrança para que isso aconteça. Eu vou voltar com esse assunto já já, informações atualizadas, tá bom? Eu volto a falar do julgamento de Paulo Verratti Diz, motorista que conduzia um carro, atropelou 4 jovens numa madrugada em julho de 2009 na cidade. 2 deles faleceram, outros 2 sobreviventes, inclusive estão no fórum prestando depoimento nesse processo. Um dos sobreviventes é André, primo de Natan e de Eickson Gustavo, as 2 vítimas que morreram no acidente. Um quarto envolvido é Lucas, cuidador de carros, estava ali atuando como flanelinha e também foi atingido no atropelamento. Eu trouxe há pouco a informação de que o Lucas também está no fórum, para prestar depoimento aí no processo, e que isso deixou a família de Natan e de Eickson preocupada. Disseram, olha, quem será que chamou o Lucas para prestar depoimento? Em nome da acusação aqui, não é. E aí a Fernanda conseguiu apurar na porta do fórum que ele está lá a pedido da promotoria, porque é uma parte diretamente envolvida no acidente, o que é plenamente compreensível. Fernanda, você está ao lado do pai do Natan, é isso? Fala daí. É isso mesmo, Paulo. Conforme você falou, o Lucas e também o André foram ouvidos como parte envolvida neste processo. Eu estou aqui com o seu Nivaldo Felipe. Seu Nivaldo, muito obrigado por nos atender. Depois de 12 anos, hoje a decisão desse júri vai dar um pouquinho de acalento no coração de vocês? A gente espera que venha a ser feita a justiça que nós aguardamos durante todos esses anos, que foram anos difíceis, tempos difíceis para nós, Mas nada vai substituir a vida dos nossos meninos, dos nossos filhos. É triste, mas a gente quer que tenha alguma solução a esse respeito, para que não continue as coisas desta forma, sem justiça, sem comprometer a pessoa que fez isto, Eu quero apenas isso, justiça, tá? O senhor está aqui com outros familiares em forma de protesto para que essa justiça seja feita. Sim, para que volte a memória do pessoal o que aconteceu em Jaú naquela época, gente? 12 anos, eu sei que muitas pessoas se esquecem, mas nós que somos da família, que foi pessoas que nós amávamos muito, que a gente ama, que não esquece nunca. Então a gente quer que seja feita alguma coisa a esse respeito, que seja feita a verdadeira justiça. Muito obrigada, seu Nivaldo, pela participação do senhor. Paulo, na camiseta do seu Nivaldo, como de outras pessoas, nós temos o Natan, que é o filho do seu Nivaldo, nós temos o Eickson Gustavo e também o André Felipe, os 3 primos, que
Aí foram 2 deles, infelizmente, mortos nesse atropelamento em 2009 que chocou não só a cidade como toda a região. E o André, que é o primo sobrevivente, a gente trouxe há pouco, né, a palavra do pai dele, o Paulo Henrique, dizendo, olha, meu filho anda revoltado, psicologicamente afetado, tem dor no fêmur, não consegue mais trabalhar. Que dificuldade para essa família toda. Força, viu? Que Deus conforte mais uma vez, siga amparando, siga orientando, iluminando os caminhos, porque só em Deus para encontrar forças e superar isso tudo, ainda mais tendo que reviver agora 12 anos depois. Fernanda, de plantão, nossa equipe aí desde cedo até o término desse julgamento. Certamente aí qualquer novidade é só chamar, tem prioridade na programação. Nosso compromisso é com a notícia do começo ao fim e com o que é justo, o que é correto. No pique, corta para mim, porta de entrada do Fórum de Jaú. Neste momento me parece que tem uma pausa para o almoço. No júri popular, o julgamento de Paulo Verratti diz com relação àquele duplo atropelamento, né? Aliás, pelo menos 2 pessoas morreram no acidente. A advogada que acompanha a família das vítimas, doutora Daniela Rodrigueiro, que é muito competente, experiente, está ali ao lado da Fernanda Friedel. Fer, vamos saber como é que foi esse primeiro período, as primeiras horas do julgamento e se há uma expectativa para o término, pois não? Doutora, há uma expectativa para o término? Como foi essas primeiras horas do julgamento? Por enquanto nós só ouvimos as vítimas, as 2 vítimas sobreviventes e as 5 testemunhas de acusação. Então agora é um intervalo regular mesmo. Na sequência nós vamos ouvir 3 testemunhas de defesa, 2 foram dispensadas e o réu vai ser interrogado. E na sequência começam os debates. Então aquela previsão inicial de adentrarmos à noite, ela está se mantendo por enquanto, mas realmente deve terminar entre o final da noite de hoje, a madrugada no máximo. Fernanda, mas com certeza o começo da noite pega sim. Oi, Paulo. Só uma questão para a doutora, por gentileza. A gente sabe que em algumas situações o Tribunal do Júri não prevê recurso. Cabe recurso da sentença que será proferida hoje ou não? Doutora, alguns casos o Tribunal do Júri não requer que recorra, né? Se ele for acusado ou não. Neste caso, é passível de recurso ou não? No Tribunal do Júri sempre é possível recorrer. O que pode acontecer é, eventualmente, a pessoa ter um decreto de prisão após uma eventual condenação. Isso depende tanto da condenação quanto da decisão da Justiça para verificar se existem elementos para que a pessoa seja encaminhada à prisão, que seria uma prisão provisória, enquanto não se tem um julgamento definitivo. Mas, aparentemente, quando os réus estão soltos, o recurso é possível e dificilmente se tem algum elemento que possa autorizar, neste caso especificamente, um decreto de prisão se houver a condenação. Mas o recurso sempre existe. A possibilidade de recorrer sempre existe. São 5 dias após o julgamento de hoje. Qualquer das partes pode impetrar um recurso de apelação para que essa decisão de hoje seja revista pelo Tribunal de Justiça. Que hora que volta agora, doutora? 14 horas. Tá certo. Fernanda, muito obrigado. Obrigada, Agradeço a doutora Daniela Rodrigueiro, também experiente, competente. É legal esse esclarecimento porque a gente é leigo, né? Me parecia que em alguns casos o Tribunal do Júri não haveria recurso, mas ela esclareceu, legal, a gente está aqui para perguntar e é assim que funciona para compartilhar com o pessoal de casa. Vamos aguardar, ver como é que vai ser. A doutora Karina, que é a juíza responsável, tem uma fama já construída nos últimos anos de ser muito rigorosa nessas questões criminais pesadas, né? Agora depende muito dos julgadores todos, como se trata de um tribunal do júri. A retomada 14h, vamos aguardar. Valeu, Fernanda, obrigado, parabéns pelo trabalho.